A paz do Senhor Jesus, boa noite, glória a Deus. Mais um momento na nossa leitura bíblica. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, quero te louvar, quero te exaltar por mais essa oportunidade. Quero te pedir em nome de Jesus que nos dê sabedoria, que nos ajude, Senhor, a cumprirmos, ó Pai, a tua palavra, assim seja, em nome de Jesus. Amém. 1 Crônicas, capítulo de número 5, diz assim: Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi a de José. Foi, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Mica, seu filho, Reaía, seu filho, Baal, seu filho, Beera, seu filho, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou preso. Este já foi o príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postas nas genealogias, segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel e Zacarias, e Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroé, até Nebo e Baal-Meon. Também habitou da banda do Oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos seus agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de toda a banda oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bassã, até Salca. Joel foi chefe e Safã o segundo, porém Janai e Safate ficaram em Bassã. E seus irmãos, segundo as suas causas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jarai e Jaca, Eziá e Eber, 7. Estes foram os filhos de Abial, filho de Uri, filho de Jorão, filho de Gileade, filho de Mical, filho de Gezizai, filho de Jado, filho de Bus. Ai, filho de Abidiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais, e habitaram em Gileade, em Bassã e nos seus lugares da sua jurisdição, como também em todos os arabaldes de Saron, até as suas saídas. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de e de Israel. Dos filhos de Ruben e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos, que traziam escudos e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam a peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, e a Nafis, e a Nadab, e foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja e lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 almas de homens. Porque muitos feridos caíram, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, e o monte de Hermon, e eles se multiplicaram. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer, Ize, Eliel e Asriel, e Jeremias, Odavias,
e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas de seus pais. Porém, transgrediram contra o Senhor, contra o Deus de seus pais, e foram após aos deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levaram preso, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Abor, e a Ara, e ao rio Gozã, até o dia de hoje. Capítulo 6 de 1 Crônicas. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Arão, Izar e Hebron e Uziel. E os filhos de Arão, e Moisés e Miriam. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias, e Finés gerou a Abizua. Abizua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi. E Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote. Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimás. E Aimás gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. E Joanã gerou a Azarias. Este é o que administrou o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou de Amarias, e Amarias gerou a Aitube. Aitube gerou a Zadok, Zadok gerou a Salum. E Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias. E Azarias gerou a Seraías, Seraías gerou a Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. Estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Anão, Izar e Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali, Muzi. Essas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeaterai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assir, seu filho, Eucana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zafai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho de Eucana. E os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Azaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto da casa do Senhor, depois que a arca teve repouso, e ministravam diante do tabernáculo, da tenda da congregação com cantores, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toa, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Mate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bazéias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei,
filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etan, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos queimavam perfumes sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho de Finéias, seu filho Abissua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, e seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas, e estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte. Deram-lhe, pois, a Hebrom na terra de Judá e os seus arabaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E os filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbna, os seus arabaldes, e Jatir, e Estemoa, e os seus arabaldes, e Ilém, e os arabaldes, e Debir, os seus arabaldes, e Azã, os seus arabaldes, e Bet-Semes, os seus arabaldes, e da tribo de Benjamim, Geba e os seus arabaldes, Alemete e os seus arabaldes, Anatote e os seus arabaldes, todas as suas cidades. Pelas suas famílias foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família da tribo, da meia tribo, metade de Manassés, por sorte tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Isacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bassã, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, por sorte tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel, os levitas, estas cidades e os seus arabaldes. E deram-lhe, por sorte, estas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto aos mais das famílias dos filhos de Coate, as das cidades do seu termo, se lhes deram da tribo de Efraim, porque eles deram as cidades refúgio, Siquém e os arabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arabaldes, e Joquimeão e os seus arabaldes, e Bet-Oron e os seus arabaldes, e Aijalon e os seus arabaldes, e Gat-Rimon e os seus arabaldes, e da tribo, meia tribo de Manassés, Aner e os seus arabaldes, Bilão e os seus arabaldes. Essas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã em Bassã, e os seus arabaldes, e Astarote e os seus arabaldes. E da tribo de Isacar, Quedes e os seus arabaldes, e Deberate e os seus arabaldes, e Ramote e os seus arabaldes, e Anem e os seus arabaldes. E da tribo de Azer, Massal e os seus arabaldes, e Abidom e os seus arabaldes, e Ucoque e os seus arabaldes, e Reobe os seus arabaldes. E da tribo de Naphtali, Quedes em Galileia, os seus arabaldes, Amon e os seus arabaldes, e Kiriataim e os seus arabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon, tiveram a Rimono e os seus arabaldes, a Tabor e os seus arabaldes, e da além do Jordão, da tribo de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer, no deserto, e os seus arabaldes, e a Jaza e os seus arabaldes, e Quedemote e os seus arabaldes,
e a Mefate e os seus arrabaldes. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade e os seus arrabaldes, e Menaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, e Jazé e os seus arrabaldes. Amém? Deus abençoe.